Vamos ao livro do Gênesis, capítulo 17. Hoje nós vamos considerar o versículo 15 ao versículo de número 22. Diz a palavra do Senhor. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua, para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, fá-lo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Amém. Vamos orar, irmãos. Ó Deus eterno, bendizemos o teu nome por tuas promessas, pela história que o Senhor, desde toda a eternidade, determinou, e que o trabalho da tua providência é tornar real aquilo que o Senhor estabeleceu desde os tempos eternos. Te louvamos porque temos essa história diante de nós e com ela nós podemos aprender muito sobre fé, sobre promessa, sobre redenção, sobre nosso papel como cristãos, como filhos teus, como filhos de Abraão, segundo a fé. Pedimos que nessa manhã o Senhor comunique a nós a tua vontade, o Evangelho. O Senhor alegre nossos corações e também abençoe o seu povo. É isso que nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Segundo o calendário secular, hoje é comemorado o Dia das Mães. E essa é uma data que nos dá a oportunidade de refletirmos sobre muitas coisas em relação à maternidade. Embora a igreja não esteja sujeita a obedecer um calendário secular, aprove ao Senhor cair nessa manhã o texto que trata sobre a maternidade de Sara. E como Deus promete a Sara um filho e o que Deus confia a ela através da promessa que fez a Abraão e no contexto que Sara estava inserida naquele momento da história. Nesse trecho, Deus muda o nome de Sarai, porque a partir de então Deus cumpriria uma grande promessa, uma promessa feita não apenas para ela, uma promessa que envolve o Messias, a linhagem messiânica. Nesse texto nós vamos perceber que Abraão teve preocupação com seu filho Ismael e o que seria de Ismael. E Deus mais uma vez garante, como nós vimos já em outro lugar, de que ele cuidaria de Ismael, mas a linhagem messiânica, a linhagem da promessa, viria através de Isaque. O texto também nos diz que Abraão riu,
quando Deus, mais uma vez, renovou a promessa. Observe o que o texto vai nos dizer aqui. Versículo de número 15. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei. E ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Nesse tempo que nós estamos vivendo, especificamente nesse dia que nós estamos vivendo, nós corremos dois riscos importantes de mencionar aqui. O primeiro é de divinizarmos as mães. As mães não são divinas. Amém, irmãs? Vocês não são divinas. O segundo erro é desprezarmos o papel das mães. C.S. Lewis, no seu livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, fala acerca do diabo. Há dois perigos acerca de Satanás. O primeiro é de supervalorizá-lo e colocá-lo como responsável sobre todas as coisas. E a segunda coisa é desprezá-lo, achar que ele não faz absolutamente nada. Exatamente assim o nosso tempo pode se comportar acerca do papel da maternidade. Hoje nós vivemos um tempo que desvaloriza isso. Nós vivemos um tempo em que mulheres não querem ter filhos porque isso vai trazer uma certa desvalorização estética para elas. Por outro lado, nós temos homens que concordam com suas mulheres que não querem ter filhos, porque se por acaso aquele relacionamento não der certo, fica mais fácil separar. Nós temos uma sociedade que está envolvida em costumes, em pensamentos, em práticas, e quanto mais fácil for dissolver relacionamentos complexos, melhor. Então hoje nós estamos substituindo a maternidade por pets, por plantas, por bonecos. Já viu? Tem passeios em parques com bonecos. Qual é o nome daquele negócio? Bebê não sei o quê. Board, keyboard, reborn. Pronto. Ainda bem que tem uma professora de inglês aqui na minha frente, porque ela me ajuda. É inacreditável. Antigamente nós víamos as meninas brincando, né, com aquelas bonecas. Hoje nós temos mulheres adultas chorando diante de um boneco que não tem vida. Esta é a sociedade estranha que nós estamos vivendo. O foco desse sermão não é para as mães, mas para os crentes. Mas há muitas coisas importantes aqui a observarmos sobre maternidade. Para todas as mulheres hebreias que viveram depois de Eva, havia uma expectativa de que elas seriam a mãe do Messias. Era uma honra engravidar e ter filhos. E para aquelas então que estão vivendo depois do Messias, qual deve ser a expectativa delas? As mulheres, as irmãs, as mães que tem aqui na nossa igreja hoje, ou aquelas que ainda serão ou que desejam ser, qual seria então a expectativa delas, uma vez que o Messias já veio e nós não estamos no contexto hebraico? A expectativa de mulheres que desejam ter filhos deve ser para que eles sirvam a esse Messias que foi esperado em outro momento. De que adianta nós desejarmos filhos, se não desejarmos que eles sirvam ao Senhor com todo o seu coração? A maior riqueza da nossa vida não são nossos filhos. Talvez isso choque, né? O maior amor da nossa vida não deve ser os nossos filhos. As nossas emoções, elas são muito confusas, elas são muito fluidas. Quando nós noivamos, casamos, o maior amor da nossa vida é o cônjuge. Basta ter 4 ou 5 raivas que isso já passa, né? Quando os filhos nascem, o amor da nossa vida são os filhos. E quando os filhos vão embora, quem é agora o amor da nossa vida? Vamos arrumar outra coisa. Não é? Um curso de crochê, um racha entre os homens, né? Para rachar a perna do outro. A gente vai substituindo os nossos amores.
E nunca saciamos, nunca chegamos a um ponto último disso. Sabe por quê? Porque o nosso coração precisa entender, estar alinhado com o que a Escritura diz, de que Deus é o ponto principal e insubstituível de nossa vida. Nós não teremos maternidades bíblicas no meio do povo de Deus se essas mulheres não forem bíblicas, se o seu coração não estiver posto primeiramente em Deus. Em Deus. Deixa eu fazer uma pergunta às mães aqui nessa manhã. Você é capaz de fazer tudo para o bem dos seus filhos? Eu acho que sim. Se não for, depois venha conversar comigo, que a gente precisa ter uma conversa pastoral. Mas eu acho que sim. Mas se você é capaz de fazer tudo pelo bem dos seus filhos, o Evangelho está nisso ou não? E em que lugar o Evangelho ocupa nisso? Ele está entre as muitas possibilidades ou ele é a maior questão? Quando nós lemos esse texto, nós vamos observar a promessa de Deus de que ele daria um filho a Abraão, que abençoaria esse filho, que Sara seria mãe de muitas nações. O nome de Deus seria espalhado na terra por meio desta mulher, de 90 anos. Aqui observamos a total impossibilidade humana disso acontecer. E a total possibilidade divina disso acontecer, porque Deus estava dizendo que ia acontecer. Aprendemos aqui que as impossibilidades humanas, inclusive com respeito ao amortecimento que o tempo promove, não é impossibilidade para Deus. Deus não é impossibilitado pelas limitações humanas. Deus não é freado pela condição biológica do próprio corpo humano. Ele é Senhor de tudo. Ele é Senhor do corpo, Ele é Senhor do mundo, Ele é Senhor da sociedade, Ele é Senhor da sua vida. Deus estava não apenas dando a Sara a promessa de um filho, como lhe daria um filho, como lhe daria condições de guiar esse filho. Deus disse, e eu abençoarei, e dela também te darei um filho. Minhas irmãs, Deus mudou o nome de Sarai para Sara por causa da grande responsabilidade que essa mulher tinha na história da redenção. Observe isso, ouça atentamente. Deus muda o nome de Sara porque ela tinha uma grande responsabilidade na história da redenção. Você que é mãe também tem uma grande responsabilidade na história da redenção. Não de trazer o Messias ao mundo, porque ele já veio, mas de guiar os seus filhos a este Messias que veio. A bênção aqui vem da mão soberana de Deus. Não depende da fertilidade de Abraão e Sara, não depende da fé de Sara, porque ela duvidou, mas depende da vontade de Deus. O engraçado é que Deus vê o riso de Abraão e diz, o nome do teu filho será Isaque, aquele que ri. Esse é o significado do nome de Isaque. Aquele que ri. Deus tem planos para nós que não dependem das circunstâncias visíveis. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis. Deus age por meio dos meios, contra os meios e sem os meios. Deus cumpriria a promessa feita a Abraão e a Sara, porque isso fazia parte do seu plano último, do seu plano redentor. O que Deus tem preparado para a sua família, para a sua vida, para a sua caminhada, acontecerá. Se está no decreto de Deus, acontecerá. Mas observemos qual é a reação humana a essa promessa soberana de Deus no verso 17 e no verso 18. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho. Dará à luz Sara com seus 90 anos. Disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti. Abraão não ri como alguém que estivesse zombando. O riso de Abraão é de espanto. Uma pitada aqui, um temperozinho de incredulidade também.
Será possível isso acontecer? Um homem de 100 anos, ele tenta ajudar Deus. Veja como as coisas são, né? Ele dá, Senhor, me permita uma sugestão. Me permita uma sugestão, Senhor. Tem Ismael, né? Ismael pode ser uma solução mais fácil, já está perto, já nasceu, né? Já está aqui entre nós. Não seria uma solução viável? Será que nós não fazemos essas coisas também, irmãos? Diante de questões complexas, e o Senhor tem dirigido nossa vida, nós queremos dizer assim: Senhor, eu posso sugerir uma solução para o Senhor na minha vida, não é? O Senhor pode fazer assim, vai dar certo. Se o Senhor me ouvir e abençoar o que eu estou dizendo, vai dar certo. Vá por mim, Senhor. É um conselho, né? Assim, claro, o Senhor é soberano, o Senhor faz o que o Senhor quiser. Mas é um conselho, né? Se o Senhor me ouvir, Ismael está aqui, já está resolvido, já está tudo certo, é mais fácil. Deus não vai pelo caminho mais fácil, irmãos, mas parece que é o contrário. Ele vai pelo caminho mais difícil, mais complexo, mais tenso, mais espinhoso, mais nebuloso, mais obscuro, mais difícil. Ele vai pelo caminho que exige um milagre. E por que Deus vai por aí? São várias explicações, várias possibilidades, mas me parece que, pelo menos na minha experiência, Deus vai nos mostrando através desses contextos e dessas circunstâncias de que nós devemos ter qualquer confiança no tempo ou em nós aniquiladas. Deus joga nossas expectativas no chão, coloca uma pá de cal em cima e diz assim: nenhuma das suas expectativas será acatada. Eu vou por outro caminho completamente diferente. Você quer ir pelo caminho mais curto, seguindo o GPS, desviando os engarrafamentos, desviando os problemas na pista. Eu não. Eu vou pelo engarrafamento mesmo. Eu vou por onde teve desabamento de barreira, por onde tem cavalo morto na pista. Certa vez eu fui pregar no sertão, levei Kelly, levei Miguel, Daniel não era nascido, e nós estávamos voltando, depois de alguns dias, no sertão de Pernambuco, e o GPS me deu um curso que eu ganharia 40 minutos na volta. Eu disse: mas rapaz, eu sei o caminho certo, mas o GPS está mandando eu entrar aqui, e foi assim, em cima, sabe? Sabe aquela sugestão do diabo, né? De Satanás, que vai por aqui que é mais fácil, né? Não tem, né? Já passaram por isso, não. Vai por aqui, mas aparece de repente assim no GPS. Não dá tempo nem de você pensar. Ou você vai ou não vai, né? Você nem raciocina que lá na frente você pode dar a volta. Você se acha obrigado pelo equipamento lá, diabólico, a entrar no... Eu disse: eu vou. E a voz da minha consciência estava do meu lado, né? E ela disse assim: não vai não, rapaz. Eu só vou aqui, 40 minutos é uma gasolina bem economizada. E fui, meus irmãos, misericórdia. Era tanto do buraco no meio do mundo, que se eu caísse num buraco daquele, eu saía em Sergipe. Era uma coisa extraordinária. Você tinha que escolher o buraco que você ia cair, porque não dava para desviar do buraco. Aquilo não era buraco, aquilo era, sei lá, uma cratera. E meu carro era baixo. E minha esposa, e quando Kelly fica com medo, ela nem está aqui, né? Foi lá para dentro. Quando ela fica com medo, ela fica muda, ela se cala, ela fica parada, né? De repente, ela falou uma palavra bem consoladora e fortalecedora para mim. Sim, diga-se de passagem, aparente, o GPS apagou, não pegava mais, e eu não sabia onde eu estava e para onde eu ia. E apareciam várias possibilidades de entrada e eu não sabia para onde eu estava indo, não. De repente, minha esposa me deu um conselho. Ela disse assim: é bom pensar o que vai acontecer se um pneu desse estourar. Ela disse: calibrou o step. Eu disse: como sempre, não. Não sei se vocês calibram o step, mas eu geralmente não calibro. Ela disse: se estourar um pneu desse, eu quero saber como é que vai ser. Eu disse: em nome de Jesus, minha filha, não vai estourar não, viu? Tenha fé que não vai estourar não. São esses caminhos mais fáceis que nos levam
a errarmos nas nossas perspectivas de vida. Deus não está preocupado com as coisas mais fáceis. Quantas vezes nós pedimos que Deus abençoe os nossos planos, em vez de confiarmos nos planos dele? O coração do homem faz planos, mas o Senhor dirige os passos. Quantas vezes nós oramos com os nossos planos em vista e não dizemos assim, seja feita a tua vontade. Nós já dizemos assim, Senhor, abençoa, não é? Abençoa, Senhor, os meus planos. Não era isso que Deus tinha em mente para Abraão e Sara. Deus não queria a solução rápida de Abraão. Deus ia cumprir o que disse. Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque. Deus rejeita a sugestão de Abraão e reitera: o filho virá por meio de Sara. O filho virá por meio de Sara. Deus não rejeita Ismael, mas Deus mostra que o plano dele era um filho vindo do ventre de Sara. Meus irmãos, Deus é fiel ao que promete. Mesmo quando nós vacilamos, Ele é fiel ao que promete. Não é porque a nossa vida tem uma finalidade última no plano de Deus, não é isso. Às vezes eu já falei isso outras vezes aqui, às vezes a gente acha que a nossa vida é o grande universo criado por Deus, é o grande cosmos criado por Deus, né? Que nós somos o sol, né? Somos o sol. Não é isso. Todas as bênçãos que vêm sobre a nossa vida estão no grande plano de Deus para o cumprimento de sua vontade escatológica. Nós não entendemos como tudo isso é desenhado, mas Ele sabe, como grande tapeceiro, como tudo isso está sendo costurado até o final. Então Deus cumprirá os planos que tem na sua vida, independente de você, independente dos seus vacilos, independente da sua fé, Ele cumprirá. Há muitas coisas na nossa vida que não dependem da nossa fé, dependem da determinação do Senhor. Aqui no versículo 22 nós observamos algo tão interessante. O texto finda dizendo que, finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. E o que restou para Abraão? Silêncio e espanto. Silêncio e espanto. O silêncio de Abraão aqui pode significar para nós rendição e submissão à vontade de Deus. Se cale. Medite. Abrace o assombro da promessa divina, mesmo que ela seja contrária a todas as possibilidades visíveis. Precisamos aprender que o silêncio na vida do cristão cumpre uma parte importante da piedade. O fato de dizermos diante de algumas coisas que Deus tem feito ou está dirigindo a nossa vida: eu não sei o que o Senhor está fazendo, eu apenas vou me calar e esperar. Isso é piedade também. Precisamos aprender a confiar no silêncio, porque o silêncio também nos evita que pequemos contra Deus. Quando nós nos calamos diante de falas do Senhor que são complexas e muitas vezes incompreensíveis para nós, nós estamos reconhecendo que a palavra final é de Deus e não nossa. Deus é quem tem a palavra final na sua vida. As mães, Deus é quem tem a palavra final na vida dos seus filhos. Coração de mãe é um coração perenemente aflito, não é? Foi mãe, no mundo tereis aflições, né? Isso é um versículo aplicável a todo coração de mãe. Quando meu filho nasceu, perguntaram a mim na igreja: ele já dorme, pastor? Eu disse: não, está com 6 meses, mas com 9 vai dormir. Com 9 não dormiu, com 1 ano não dormiu, com 2 anos ele dormiu. Aí uma irmã sábia disse assim: o senhor sabe quando o senhor vai dormir? Eu disse: não. Eu falei: lá para os 80. O senhor vai dormir em paz. Deve ser o descanso eterno, né? Deve ser o descanso eterno.
Ela disse, pastor, uma vez que a gente tem filhos, se a gente ama nossos filhos, a preocupação e a aflição com eles vai ser constante. Mesmo que eles estejam bem, nós sempre teremos alguns temores no nosso coração. A história de Sara aqui, nesse plano divino, com Isaac, ensina-nos que não precisamos da ajuda de Deus, nós precisamos de Deus. Deus não é nosso Deus para nos ajudar na vida familiar. Ele é o nosso Deus para ser Senhor e condutor da nossa vida familiar. Deus não é nosso auxiliar na forma que nós criamos os nossos filhos. Ele não é nosso auxiliar. Ele é o Senhor. Nós é que conduzimos como auxiliares. Mesmo os nossos risos de incredulidade são transformados em alegria pela graça soberana de Deus. Mesmo quando não cremos, o Senhor misericordiosamente nos abençoa. Que possamos confiar nessa fidelidade divina. Mesmo quando tudo parecer impossível, confie na soberania de Deus. Mesmo que o tempo pareça longo demais. Aqui transcorreram 25 anos desde que Deus havia falado com Abraão acerca de Isaac a primeira vez. Quanto tempo, irmãos? Quanto tempo? Aos pais que têm tido a dor de verem seus filhos longe do Evangelho e não submissos à graça de Deus e sua vontade, o tempo já pode estar sendo longo demais. Eu não digo o que vou dizer como se Deus estivesse dizendo, mas com base na palavra que Ele disse. Confie na soberania de Deus, mesmo quando o tempo parece longo demais. Confie no cuidado de Deus. Não limite os planos de Deus às circunstâncias humanas. Confie em Deus. Mesmo quando tudo não tiver sentido. Mesmo quando não der para acreditar que alguma coisa boa vai acontecer. Você é daquele crente que fica desconfiado quando passam 3 dias em paz na sua vida? 3 dias acontecendo, não precisa acontecer nem coisa boa, só está tudo do mesmo jeito, que já é lucro, né? E você já fica desconfiado, isso é algum revés, vai vir por aí. Creia que Deus é fiel para manter você na sua palavra, no seu caminho. Ore pedindo a Deus que alinhe seus desejos à vontade dEle, não o contrário. Não peça que Deus alinhe a vontade dEle aos seus desejos. Jesus não nos ensinou a orarmos assim. Ele nos ensinou a orarmos, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Submeta seus desejos, seus sentimentos à vontade de Deus. Tenha cuidado com os construtos sociais que o mundo tem sugerido. O mundo tem dado várias explicações a respeito da natureza humana, dos sentimentos humanos. Várias explicações. Utilitárias, materialistas, pragmáticas, ateístas, naturalistas, ignorando totalmente o que a Escritura fala a respeito disso. E nós, os cristãos, temos abraçado os postulados seculares, abandonando a palavra de Deus e abraçando muito do que tem se dito como palavra inerrante e infalível para a nossa vida. Deus governa nossa casa. As minhas irmãs, que são mães, geralmente nesse dia do ano, nós recebemos muitos filhos e mães aqui na igreja. Filhos que vêm passar esse dia das mães com suas mães. Esta é uma bênção. Ter a mãe perto é uma bênção. Poder sentar com ela para uma refeição, para uma conversa, é uma bênção. Poder ouvi-la, ou poder ter uma mãe que ora por você, é uma riqueza muito grande. Muito grande. Talvez só tenhamos total dimensão disso quando o Senhor levar nossas mãos. Mas esta é uma riqueza muito grande. Repito o que disse no começo. Mães não são divinas, mas elas são dádivas. Por mais irritada que a sua seja, ela é uma dádiva.
Por mais braba que ela seja, ela é uma dádiva. Algumas vezes chata, mas é uma dádiva. É cuidado, é amor. Misturado com pecado, mas é. Agradeça a Deus pela mãe que você tem. Mães, agradeça a Deus pelos filhos que você tem. Aquelas que ainda não têm, agradeça a Deus pela mãe que você teve, ou ainda tem, ou pela mãe que você será. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Deus eterno, bendito. Obrigado por essa manhã. Obrigado pela dádiva da vida. Obrigado por tudo que o Senhor planejou, pela forma que o Senhor designou para virmos ao mundo. Obrigado porque o Senhor criou homem e mulher e deu a eles a capacidade de multiplicarem-se. Obrigado, Senhor, pelo ofício da maternidade. O apóstolo nos diz que assim a mulher cristã seria salva. Que o Senhor abençoe as mães de nossa igreja, as mais jovens, as que ainda estão com seus filhinhos na barriga. Que o Senhor as ajude, as fortaleça, encha seu coração de amor e afeto por seus filhos. As mães mais velhas, mais experientes, que já criaram seus filhos, que o Senhor as abençoe também. E que o Senhor traga ao seu coração neste dia consolo, alento, alegria, de ver seus filhos ao redor delas. E a nós, Senhor, homens, que temos mães e que temos filhos, que nunca deixemos de bendizer ao teu nome pelo dom da maternidade, porque sabemos que uma mãe faz uma diferença muito grande na vida de um homem. Sabemos que uma mãe não é apenas um amparo, um consolo, mas direção, sabedoria, intercessão para a vida de um homem. Sabemos como uma mãe bíblica é importante para a formação da masculinidade de um homem crente. Louvado seja o teu nome pelo que a tua palavra ensina. Louvado seja o teu nome pelo que fizestes em Sara. Mesmo com a sua incredulidade, mesmo com as dúvidas de Abraão, o Senhor cumpriu a promessa. O Senhor nos mostra nisso que o Senhor capacita pecadores, falhos, fracos, a viverem para ti. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos dessa forma também. É isso que nós te oramos no nome de Jesus Cristo. Amém.